E estamos de volta aqui, galera. Estamos de volta. Vou falar de lentes. O vídeo passado eu já falei de lentes com vocês porque tem muito aluno me procurando para aula particular e falando de lentes. As escolas por aí que estão aí atacando de lente no momento, não é isso? Mas se você também está buscando aí uma FUVEST, uma Unicamp, ou mesmo as escolas militares, né? A FEFON, que já passou a FEFON esse ano, já passou a SpaceX, mas vai ter o ano que vem, né? Ainda vai ter EAR e em breve teremos ITA. E lentes também caem em todos esses concursos, né? Então no vídeo passado eu subi aí apresentei as lentes, seu comportamento óptico, seus elementos geométricos, tá? Hoje nós vamos falar dos raios notáveis. Eu estou dividindo a parte de lentes em vídeos curtos para que não fique muito cansativo, tá? E você vê a parte que mais te interessa. A gente precisa dominar os raios notáveis para poder entender as lentes. Então o vídeo de hoje é sobre raios notáveis. Legal? E sem mais delongas, bora pro vídeo? Então tá aqui, galera. Vamos lá, falar de lentes de novo. Hoje são os raios notáveis, né? Por que eu devo aprender os raios notáveis? O que a gente tinha visto no vídeo passado? Lentes de borda fina, lentes de borda grossa. E eu quero estudar o caminho dos raios que atingem a lente, como é que eles atingem, como é que eles saem, para eu poder estudar a formação de imagem e fazer uso desse dispositivo das lentes, né? Para ampliar uma imagem e etc. Bom, vamos lá. Peguei aqui uma lente de borda fina para analisar o comportamento de um raio de luz quando atinge a lente e atravessa a lente e como é que esse raio de luz sai. E para justificar para vocês que é importante conhecer os raios notáveis, porque fazer esse trabalho que eu vou fazer aqui agora é legal saber, mas ter que fazer sempre não é bacana. Então vamos lá imaginar um raio de luz chegando numa lente aqui, paralela ao eixo principal. Eu não desenhei aqui o eixo principal, nada disso. Eu quero ver só o que vai acontecer. Bom, você aprendeu refração da luz, né? A lente a gente trabalha com refração da luz. Deixa eu pegar aqui um apontadorzinho aqui. Então o raio chegou bem nesse ponto, atingiu a lente. Vou traçar aqui uma reta tangente à superfície e imaginar agora o raio chegando nesse ponto e vou traçar uma reta normal à superfície onde ele atingiu. Então aqui ó, reta normal, reta tangente, ok? Este ângulo que você está vendo aqui onde eu estou passando o meu apontador seria o ângulo de incidência, o ângulo de incidência. Esse raio de luz vai entrar aqui na lente, vai sofrer refração mergulhando para dentro da lente e obedecer naquela lei de Snell, né? O índice de refração do meio de onde a luz vem, vezes o ângulo de incidência, o seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio para onde a luz vai, vezes o seno do ângulo de refração. Como aqui fora eu estou supondo o ar, e aqui um vidro, um material mais refringente que o ar, ele vai entrar, a luz vai entrar, diminuir de velocidade, e ao invés de passar direto aqui, ela fecha com essa normal, né? Aqui é a reta normal, você aprende lá na refração. Então a luz veio e sofreu uma fechadinha aqui, ó. Veja que ela fechou aqui esse ângulo onde eu estou passando aqui o meu apontador com a reta normal, ele é menor do que esse ângulo aqui de incidência. Tá legal? Isso obedece à lei de Snell. Bom, agora o raio teve a primeira refração, que é indo do ar para o vidro, o acrílico, seja lá de qual for essa lente, qual for o material. Agora ele vai refratar para sair deste meio para o ar de volta. Então vamos traçar agora a saída, tá? Então aqui agora eu traço novamente uma reta tangente, novamente uma reta normal, e esse ângulo aqui é o meu ângulo de incidência. Como a luz vai para o ar, que é um meio menos refringente, repito, estou supondo aqui o meio externo, o ar, e a lente, um material qualquer como acrílico, um material mais refringente que o ar. Agora que a luz vai voltar para o ar, ela vai ganhar velocidade e vai abrir esse ângulo em relação à reta normal. Ele não sai reto, ele abre o ângulo em relação à reta normal. Então isso aqui é o ângulo de incidência agora, aqui é o ângulo de refração. Mas eu estou te fazendo isso só para você verificar, né? O trabalheiro que isso dá. A gente tem que entender isso. Mas conhecendo alguns raios notáveis, eu conheço o caminho, eu não preciso ter esse trabalho todo. Por exemplo, se esse raio de luz
a gente vai mostrar de novo já já para você, ele estiver paralelo ao eixo principal, eu sei o caminho dele. Eu sei que quando ele chega paralelo, ele incide paralelamente ao eixo principal na lente, ele vai refratar emergindo da lente, passando pelo foco imagem. Eu sei disso, então fica muito mais fácil trabalhar. Daí a necessidade da gente conhecer os raios notáveis. Legal? Então vamos lá para os raios notáveis? Vamos pegar o primeiro que a gente já tinha até visto. Vamos pegar aqui a lente de borda fina. Lembra que a lente de borda fina a gente usa esse esquema, né? Setinhas aqui nas pontas. Vamos pegar os elementos, foco, foco objeto, foco imagem. E vamos imaginar um raio de luz. Na verdade eu não pus um, eu pus vários raios de luz ao invés de colocar um, incidindo na lente paralelamente ao eixo principal. Então, ao invés de ter aquela construção toda, esse raio é um raio notável, porque eu conheço o caminho dele, eu não preciso fazer nenhum traçado. Eu sei que esse raio de luz, quando chega paralelo a esse eixo principal, ele vai emergir da lente passando pelo foco. Este raio, todos os outros que chegaram paralelo ao eixo principal. Eu vou memorizar esse raio, ao invés de eu dizer o seguinte: um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal emerge passando pelo foco imagem, ó, é filinha, esse aqui é o foco objeto, esse aqui é o foco imagem, tá? Ao invés de escrever esse texto longo, eu recomendo a gente guardar a frase de maneira mais resumida. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega paralelo a quem? Ao eixo principal. Sai pelo foco, sempre pelo foco imagem. Isso também acontece, é claro, com a lente de borda grossa, que é esse o esqueminha que a gente faz. A setinha aqui fica ao contrário. Eixo principal, temos lá foco, objeto e foco imagem. Veja que o foco está trocado, porque nós também já vimos que essa lente tem um comportamento divergente, o oposto da outra lente, que os raios convergiram. Aqui os raios vão divergir. Então aqui você percebe, olha lá, coloquei aqui 5 raios chegando paralelamente ao eixo principal. O que vai acontecer que esses raios vão sair pelo foco imagem. Esses focos estão trocados porque essa lente é divergente. Então esse raio vai sair, vai emergir na direção do foco imagem aqui, ó. Esse raio aqui, por exemplo, também vai emergir na direção do foco imagem. Fica mais ou menos assim. Veja que o raio chegou e emergiu, ó, saiu da lente, né? Incide e sai da lente na direção do foco imagem. Todos esses raios. Veja que é o comportamento divergente. Chega paralelo, sai pelo foco. Mas paralelo a quem? Ao eixo principal. Sai por qual foco? Sempre pelo foco imagem. Aqui eu troquei o foco imagem em relação a outra lente. Essa lente é divergente. Vamos agora ver os outros raios, tá? Tem mais raios aí importante. Bom, vamos pegar de novo a lente de borda fina, eixo principal, colocamos lá os focos, objeto, foco imagem. Agora vamos com um outro raio. Lembra que a gente acabou de ver que um raio de luz que chega paralelo sai pelo foco? Pois é, o oposto também é verdadeiro, né? Esse é um dos princípios da óptica geométrica, né? Da reversibilidade do caminho da luz. Esse é um dos princípios da óptica geométrica. Você vê lá no comecinho, você começou a estudar óptica geométrica, você já vê falar isso. Então se ele chega paralelo, sai pelo foco, horas. Se ele chegar pelo foco, e um raio quando chega tem que ser pelo foco objeto. Quando ele sai pelo foco, é pelo foco imagem. Então vamos lá, um raio de luz que chega pelo foco. Olha lá, coloquei 2. Então tem esse raio de luz chegando, passando pelo foco, e esse outro chega e passa pelo foco. Bom, se chega paralelo, sai pelo foco. Se chega pelo foco, sai paralelo, né? Então esse é um dos raios notáveis. Um raio que incide na lente, passando pelo foco, emerge paralelamente. A gente vai resumir de que chega pelo foco, sai paralelo. A mesma coisa nas lentes de borda grossa, que são lentes divergentes. Aqui, enquanto os raios fecharam, né? Porque essa é uma lente que fecha os raios em relação ao eixo principal, uma lente convergente. A outra é divergente, a gente vai trocar a posição dos focos, tá? E fazer a mesma coisa, olha lá. Troquei os focos, pus o foco objeto de um lado e a imagem do outro, e vou chegar com um raio de luz. Olha só, o raio de luz incide em direção ao foco objeto. Mas ele não tem como atingir o foco objeto,
porque ele encontra uma lente no meio do caminho que vai fazer esse raio de luz mudar de direção. E se ele chega na direção do foco, ele sai paralelo. Fechou? Então, resumindo, chega pelo foco, sai paralelo. Então já conhecemos dois raios notáveis, né? Chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, sai paralelo. Tá legal? Vamos para o outro. Esse outro é o mais fácil que tem. Vamos pegar agora um raio de luz que vai lá no centro óptico, ó, CO, centro óptico. Um raio de luz que chega no centro óptico. Pus dois, ó, um chegando aqui por baixo e outro raio de luz chegando por cima. O que acontece? Esse é o mais fácil. Ele vai pelo centro óptico, ele passa direto. Então esse raio veio, atingiu o centro óptico, passou direto. Esse raio veio, atingiu o centro óptico, passou direto. Legal? E também, olha lá, resumindo, chega pelo centro óptico, passa direto, atravessa direto sem sofrer nenhum desvio. Isso também acontece, né, com a lente de borda grossa. Na lente de borda grossa, a mesma coisa. Se um raio de luz chegar pelo centro óptico, ele também passa direto. Ó, chegou, passou direto, chegou, passou direto. Tranquilo? E agora o último raio dos raios notáveis. São 4 raios. Vai paralelo, sai pelo foco, vai pelo foco, sai paralelo, vai no centro óptico, atravessa direto. Agora um raio de luz que vai pelo antiprincipal. Raio de luz que vai pelo antiprincipal. E vamos jogar aqui 2 raios de luz. Então eu joguei um raio de luz aqui com um laser, por exemplo, ele veio, passou pelo antiprincipal objeto, atingiu a lente. Esse outro raio de luz veio, passou pelo antiprincipal objeto, atinge a lente. Lembre que o antiprincipal é o dobro da distância focal. Tá? O antiprincipal é o dobro da distância focal. Isso aqui tem um valor x, aqui é 2x em relação ao centro óptico da lente. Também é fácil de traçar, gente. Vai pelo antiprincipal objeto, ele vai sair lá no antiprincipal imagem, ó. Vai sair lá no antiprincipal imagem. Então a gente pode resumir assim: chega pelo antiprincipal, sai pelo antiprincipal. Né? Para ficar mais correta a frase, a gente diria que um raio que incide passando pelo antiprincipal objeto da lente, ele vai emergir da lente passando pelo antiprincipal imagem. Tá? Resumir aqui: chega pelo antiprincipal, sai pelo antiprincipal. Lógico que é o antiprincipal objeto, onde eu chego, e é o antiprincipal imagem, por onde eu saio. E aqui, de novo, o mesmo raio, só que agora usando a lente de borda grossa. Já troquei tudo, ó. Eu vou chegar por aqui, olha o foco objeto e o antiprincipal objeto está de um lado e os raios estão chegando do outro, olha lá. Chega em direção ao antiprincipal objeto. Ele não vai conseguir passar pelo antiprincipal objeto, porque antes que ele chegue lá, ele encontra uma lente e ele vai refratar. E vai refratar, esse raio vai sair na direção do antiprincipal imagem aqui, ó. E esse aqui também vai sair do antiprincipal imagem. Então ele vai refratar, olha lá, o raio de luz chegou e refratou. Veja que ele refratou na direção do antiprincipal imagem. Chegou na direção do antiprincipal objeto, saiu na direção do antiprincipal imagem. E idem aqui embaixo. Chegou na direção do antiprincipal objeto, emerge saindo na direção do antiprincipal imagem. Tá? Chega pelo antiprincipal, sai pelo antiprincipal. Curtiu? Curte aí, galera. Tem gente que assiste o vídeo, tem uma preguicinha de apertar o botão de curtir, não custa nada, curte. E outra, se inscreva no canal. Ninguém vai bater na sua porta e falar: ó, você se inscreveu, tem que assistir. Não paga nada, você me ajuda e eu ajudo você. O próximo vídeo, galera, agora eu vou formar imagens com isso. Depois a gente vai fazer cálculos, tá? Vai trabalhar de maneira analítica com essas lentes. Então eu tenho mais 2 vídeos para fazer de lente para vocês. Tá legal? Espero que vocês estejam curtindo aí. Se você deve estar vendo esse vídeo pelo YouTube, não é isso? Mas se quiser me procurar pelo Instagram, estou por lá, ou no Facebook. Valeu? Até a próxima!